Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Glória a Deus no mais alto dos céus. Glória a Deus No mais alto dos céus. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa dos Santos Inocentes, uma festa muito antiga celebrada em nossa igreja. Já no século IV constava na liturgia do calendário justiniano, no dia 28 de dezembro, a festa dos Santos Inocentes. Quem são esses? Foram aqueles que, não por palavras, mas pela própria vida, testemunharam o Cristo Senhor nosso. Foram martirizados pelo receio, pelo ódio, pelo medo de Herodes de perder o seu poder. A igreja reconhece em todas aquelas crianças que foram mortas a santidade, o martírio, purificaram com o seu sangue a sua vida, purificaram com o seu sangue a vida de tantos outros. Purificaram porque perderam a sua vida para que o Salvador fosse salvo. Queridos irmãos e irmãs, 2 figuras muito importantes nós encontramos no Evangelho ainda há pouco proclamado. Primeiro, a figura de José. Depois, a figura de Herodes. Ainda hoje nós vamos encontrar muitos inocentes que padecem, que sofrem, que morrem, que são mortos pelo descaso, pela ganância, pela busca desenfreada de poder. Quantas crianças foram mortas nesta guerra que estamos assistindo na Ucrânia? Quantas crianças na África morrem de fome por causa do descaso de boa parte do mundo que não volta o seu olhar para aquele povo que tanto sofre? Quantas crianças no nosso país, nesses rincões onde muitas vezes é difícil a presença do médico, morrem nos braços de suas mães, às vezes com fome, às vezes por causa de uma saúde ou da alimentação precária. São muitos ainda os inocentes que perdem a sua vida pela maldade, pela ganância, pela indiferença do ser humano.
Ora, quando agimos assim, quando somos indiferentes, quando desejamos que aquelas pessoas que ali estão possam sobreviver à sua própria sorte, nós somos Herodes, agimos como ele. Estamos bem no nosso conforto, no nosso mundo, na nossa existência, e problema das crianças que vivem debaixo do viaduto ou pelas ruas de nossas cidades. Quantas vezes, pode ser que vocês não façam isso, porque graças a Deus são todos santos, né? Mas quantas vezes as pessoas passam e viram até o rosto para não serem incomodados por uma criança? Quantos inocentes ainda sofrem com o nosso descaso e nós vamos matando aos poucos? E quando lá adiante nós os encontramos marginais, nós ainda matamos mais uma vez, porque os acusamos e damos às vezes o nosso julgamento. Merece cadeia. A nossa indiferença, meus irmãos e irmãs, é a indiferença de Herodes, que manda sacrificar todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme os magos haviam dito. Provavelmente a criança tenha nascido há 2 anos, e ele manda matar a todos. Deus nos livre de termos um coração assim, um coração como o de Herodes, um coração capaz de ser insensível ao sofrimento das pessoas, um coração que seja insensível à vida de uma criança, um coração que seja insensível à inocência de uma criança, um coração que seja insensível à dor e ao sofrimento de uma mãe. Ouviu-se um grito em Ramá. O que está acontecendo? É Raquel que chora e não quer ser consolada porque seus filhos não existem mais. É Israel que chora, é Jerusalém que chora, é Belém que chora. São as mães que choram seus filhos e não têm como consolar. Quando nós agimos como Herodes, nós somos indiferentes à dor de tantas mães que sofrem muitas vezes e sofrem a ver seus filhos crescerem sem condições dignas de vida. Amados irmãos e irmãs, é de cortar o coração quando nós vemos ou ouvimos no noticiário que ainda entre nós existem crianças que muitas vezes vão dormir sem ao menos um copo de leite à noite. É de cortar o coração. Enquanto poucos têm muito na mesa, muitos passam dificuldade neste nosso país. Um país que, se tivesse sua riqueza bem distribuída, ninguém passaria fome. É um país rico, mas a ganância, a corrupção, o desejo desenfreado de lucro faz com que cada vez mais aqueles que enriqueceram queiram enriquecer cada vez mais, sem se importar com o sofrimento de muitos. Qual mãe não sofre ao perceber que seu filho está tendo um atendimento de saúde precário? Ou qual mãe não sofre quando chega diante de um posto médico ou de um hospital e não encontra condições dignas de internamento para o seu filho? Qual mãe não sofre ao ver que seu filho vai dormir sem o alimento? Eu já ouvi muitas mães me dizerem: padre, às vezes eu deixo de comer, dou alimento para meus filhos para eles dormirem. Porque dormir com barriga vazia, até nós às vezes quando a fome bate de madrugada a gente levanta e vai na cozinha comer alguma coisa, né? Imagine uma criança. São os santos inocentes dos nossos tempos. Nós podemos escolher
vivermos como Herodes, com o coração fechado à ação, à luz de Deus, e no nosso egoísmo, na nossa ganância, no nosso desejo desenfreado de poder, agirmos com o coração fechado, ou sermos como José, que protege Maria e a criança. A escolha é nossa. O anjo diz: levanta, pega o menino e foge para o Egito. Amados irmãos e irmãs, tomar o caminho de Belém para o Egito é um caminho perigoso. É ir viver em terras estranhas. Mas José não pensa duas vezes. Às vezes é preciso nós agirmos. Às vezes nós falamos muito, mas agimos pouco. O escritor sagrado, o evangelista Mateus, ele não nos fala o que José falou, o que José questionou, ele só diz que José tomou a mãe e a criança e partiu para o Egito. Às vezes, quando nós olhamos para as crianças, para os jovens, para os idosos, para as pessoas que necessitam de nossa solidariedade, de nossa ação fraterna, o que nós temos que fazer? Talvez sim, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, mas a nossa ação vai falar muito mais do que nossas palavras. É justamente por isso que na oração principal, a oração inicial da missa, oração inicial, não principal, a oração inicial chamada oração da coleta, nós pedimos a Deus que nos conceda a graça de que possamos fazer com que nossas ações revelem a fé que temos. Neste dia, meus irmãos e irmãs, façamos a nossa escolha de, como José, protegermos todos aqueles que Deus nos confia. Cuidar bem de todos aqueles que Deus nos confia. Peçamos a Deus que, como José, nós possamos acolher a mensagem salvadora de Deus, que nos convida a sermos sinais do seu amor, cuidando das pessoas que estão ao nosso lado. Peçamos a Ele que nos conceda a graça de, como José, não deixarmos para o outro dia para fazermos o bem. Mas ao contrário, façamos o bem sempre, continuamente, constantemente, a cada dia. Não deixemos para amanhã. O amanhã pode não existir para nós. O amanhã pode não existir para nós. Por isso é preciso que se faça o bem hoje. O evangelista diz que José toma a criança às pressas e a mãe e sai da região de Belém, dirigindo-se para o Egito. Às vezes é preciso nós termos pressa em fazer o bem. Sairmos da nossa acomodação, da nossa indiferença. Termos pressa em fazer o bem. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a termos este coração como o de José, acolhedor da vontade de Deus, disponível a fazer a vontade de Deus e comprometido com a vida daqueles que Deus lhe confia. Que nós também possamos assim acolhermos a vontade de Deus, deixarmos que ela ilumine e guie os nossos passos e possamos cuidar bem de todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.